carta, Paulo vai corrigir a igreja da Galácia que estava se encantando ou sendo levada, ludibriada pelos judaizantes que estavam tentando dizer que a salvação ela não é suficiente apenas pela fé em Jesus Cristo, mas que eles deveriam também cumprir com as ordenanças da lei, tá? As ordenanças cerimoniais da lei também, né? Dentre elas também algumas coisas mais importantes que eles consideravam, que era a circuncisão dos homens. E Paulo vai combater isso mostrando que a salvação do homem ela é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O homem é justificado pela fé nele, o Evangelho é essa mensagem, e que nada pode ser acrescentado. Cristo é suficiente para a nossa salvação. E aqui nesse capítulo 3, se nós conseguirmos trabalhar do verso 1 até o 14, Paulo ele vai usar aqui dois argumentos para mostrar que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, a justificação é pela fé. O primeiro vai do verso 1 ao 5, Paulo vai mostrar que é pela pregação do Evangelho, o qual os Gálatas creram, que eles receberam o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo na vida deles. O primeiro argumento de Paulo é o argumento da experiência. Pela própria experiência dos Gálatas, experiência com o Espírito de Deus, com a obra do Espírito em seus corações, através da pregação do Evangelho que foi levada por Paulo até eles, Paulo vai usar isso como um argumento para provar que o Evangelho que ele pregava é o único Evangelho verdadeiro que faz com que o homem creia em Jesus Cristo e seja salvo. E o segundo argumento de Paulo está na própria palavra do Senhor, nas Escrituras. Paulo vai usar o exemplo do Antigo Testamento, e o patriarca principal é Abraão. E Paulo vai usar esse patriarca que era tão importante para os judeus que diziam que descendiam de Abraão por sangue, a nação que descendia dele, ele, o patriarca ao qual Deus escolheu para fazer dele uma grande nação, fez uma aliança com ele, revelou a ele a sua vontade, e disse que dele viria um descendente que seria uma bênção para todas as nações. Paulo vai dizer que esse descendente é Cristo. Então Paulo vai mostrar que Abraão ele foi justificado não pelas obras, mas pela fé que ele teve em Deus. E que o resultado dessa fé genuína dele em Deus foi justamente a sua obediência. Então a obediência é um resultado da fé genuína, e não que a obediência faz com que o homem seja considerado, ou consiga pela sua própria capacidade ser considerado justo e não pecador diante de Deus. Paulo vai dizer que não. Abraão ele foi justificado até mesmo antes da sua circuncisão, porque antes da sua circuncisão Deus o tinha chamado e ele tinha confiado em Deus, e isso foi imputado sobre Abraão por justiça, por causa da sua fé. Mas vamos ler o texto até o versículo 14, e aí depois a gente vai dar continuidade na próxima semana do capítulo 3. Verso 1, capítulo 3. Paulo ele bate forte, né, irmãos? Aqui ele é muito duro, e precisava ser duro. Há horas que o pastor ele precisa usar o cajado, e Paulo aqui estava usando o seu cajado para proteger aquela igreja. Ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo, está com um E maiúsculo aí, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas experimentastes, na minha Bíblia diz sofrestes, mas provavelmente a palavra significa experimentastes ou vivestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito
e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, e aí ele vai usar o exemplo do Antigo Testamento. Primeiro, ele usa o exemplo da experiência dos irmãos com o Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, que Paulo levou até eles, de Cristo. Aí agora ele vai usar o exemplo de Abraão, no Antigo Testamento. Verso 6, acompanhem comigo. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho. Veja, o Evangelho foi pregado a Abraão. Como é que pode isso? Em ti serão benditas, está aqui a mensagem do Evangelho. Em ti serão benditos ou abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém, ele é claro, é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Veja, a obra de Cristo foi necessária para que a bênção de Abraão, para que todos os povos fossem abençoados, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o que, irmãos? O Espírito prometido. Que texto maravilhoso, né? Paulo, diante da inspiração do Espírito Santo de Deus, ele conseguiu, com essa sabedoria divina, trazer uma palavra tão profunda para corrigir aqueles irmãos que estavam se desviando do Evangelho verdadeiro, genuíno, que anuncia Cristo morto e ressuscitado, o Cristo morto e ressurreto. Estavam se desviando para um falso evangelho, como Paulo diz, que era um evangelho que acrescentava algo a mais à fé em Jesus Cristo. Se eu fizer uma simples pergunta a você nesta noite, vamos começar com ela. Quem aqui na igreja, pode por si mesmo, confiado na sua obediência? Você olha para a sua vida, você olha para a sua obediência a Deus em pensamentos, em ações, em palavras, em intenções. Quem aqui pode, olhando para si mesmo, para a sua vida com Deus, para a sua vida de obediência a Deus, quem pode aqui ter convicção em si mesmo, confiado no que faz, de que a sua salvação está garantida? Quem pode? Quem de nós? Nós não podemos, nem temos condições de garantir a nossa salvação confiados em nossa prática, em nossa obediência. Veja bem, é claro que todo salvo, ele terá uma mudança de vida, e a sua prática e a sua vida vai mudar. Haverá transformação, haverá obediência, haverá santificação, sim. Mas a nossa salvação sempre dependerá da graça de Deus, da provisão que Ele fez para nós na pessoa de Jesus Cristo. Porque sempre que pecarmos, nós recorreremos a quem? A Cristo Jesus. Recorreremos à sua obra por nós, ao seu sacrifício por nós, e de Deus receberemos perdão, porque a morte de Cristo traz perdão sobre todos os nossos pecados, quer do passado, quer do presente, quer do futuro. Então, irmãos, quem garante a nossa salvação? É Cristo, somente Ele. Quando nós estivermos partindo, a nossa segurança da salvação não está em nós,
mas está nele, somente nele, no que ele fez. E como nós recebemos, ou como nós nos apropriamos de Cristo? Por meio da fé. Somente por meio da fé é que eu posso me apropriar da obra que Cristo fez por mim. É confiando, é crendo de que a sua obra realmente é suficiente para que eu possa receber todo o perdão de Deus e toda a salvação que é prometida aos eleitos, aos filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo, as ovelhas dele. Está claro para os irmãos? Então quem pode garantir a sua salvação em si mesmo? Quem pode aqui dizer, não, eu sou tão obediente a Deus em tudo que eu faço, que eu garanto que pela minha obediência eu estou salvo? Ninguém pode dizer isso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que o homem não se glorie. As boas obras que nós praticamos já dependem da obra que o Senhor realizou em nós, da fé que Ele gerou em nosso coração. Então Paulo vai tentar mostrar isso a eles. Primeira coisa que ele vai dizer, o Espírito Santo, que vem habitar no homem, ele vem habitar por meio de quê? É das obras dele? É das obras da lei? É da obediência à lei de Moisés? Aquelas cerimônias, tudo aquilo que tem na lei, não somente a lei moral, mas a lei cerimonial. É pela obediência da lei cerimonial que o Espírito vem e habita em nós, que o Espírito foi prometido a nós, que ele veio e gera uma nova vida em nós? Ou é por meio da pregação da fé? Por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 14. Deixa marcado Gálatas aí, bota lá a tua fitinha da Bíblia em Gálatas e vai abrir João, vai começar a se acostumar a abrir a palavra de Deus, né? Abrir João, capítulo 14. Vamos ouvir o que Jesus fala aqui acerca do Espírito Santo. João 14, verso 16 e 17. Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? O som está bom para vocês? Amém. João 14, 16 e 17. Jesus ele diz o seguinte, 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Depois, ele vai mostrar a missão desse Espírito. No capítulo 16, nós não vamos ler, mas ele vai mostrar qual é a missão do Espírito Santo no meio da igreja. E aí os irmãos conhecem bem a história. Em Atos capítulo 1, antes de subir ao céu, o Senhor Jesus pede para que eles fiquem em Jerusalém, esperando quem? A descida do Espírito Santo, o recebimento de poder que desceria sobre eles. Sobre eles quem? Quem era que iria receber esse poder do Espírito, a presença do Espírito em suas vidas? Todos aqueles que eram verdadeiramente discípulos de quem? De Jesus Cristo. E aí vocês vão ver no capítulo 2 o Espírito descendo, as evidências da descida do Espírito Santo e a obra que o Espírito Santo agora começa a levar os apóstolos e os discípulos a fazerem. E vocês vão ver que é muito comum, onde eles levam a pregação do Evangelho e as pessoas se convertem e são batizadas, elas também recebem o quê? A presença do Espírito de Deus em suas vidas. Abram aí em Atos capítulo 2, veja na pregação de Pedro, a resposta que ele dá aos seus interlocutores que estavam ouvindo a pregação, povos de vários lugares, 15 nações, nós temos aqui, Atos capítulo 2, depois que Pedro prega e mostra através da própria palavra de Deus, que Jesus Cristo é aquele que tinha sido prometido no Antigo Testamento,
E aí ele vai citar os Salmos, ele vai citar vários textos, ele vai mostrar que o que aconteceu ali na descida do Espírito é cumprimento, pelo menos em parte, da profecia de Joel, que a profecia de Joel não se cumpre plenamente em Atos, uma parte dela se cumpre, mas o fato do sol se escurecer, né, e a questão do sangue, fogo, vapor e fumaça, o sol se converter em trevas, até que venha o glorioso dia do Senhor, isso aí vai se cumprir na segunda vinda. Então veja, a profecia de Joel se cumpre em parte na descida do Espírito, e aí Pedro prega e confirma através de todos os textos que ele vai usar do Antigo Testamento, de que Jesus, ele é o Messias. E aí no verso 33, veja aí, capítulo 2, verso 33, ele diz: a este Jesus, Atos 2, 33, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele está citando o Salmo 110. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora veja o 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Vá para Efésios capítulo 1 agora, para a gente encerrar essa parte de textos. Eu não vou abrir aqui, fazer um estudo sobre essa questão do Espírito. Depois de Gálatas, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Pronto, aqui Paulo ele vai terminar de esclarecer essa questão de que o Espírito ele vem habitar naqueles que, ou ele habita naqueles que creem. Quem tem Cristo tem o Espírito. Quem tem o Espírito tem Cristo. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor sem que seja por meio de quem? Do Espírito Santo na sua vida. Se o Espírito de Cristo estiver nele, então ele diz. Na verdade, quem é que vem primeiro, né? Então é a ação do Espírito em nós. E essa questão ela vai acontecendo de uma maneira maravilhosa. Esse grande milagre. Verso 13 de Efésios 1 diz: em quem também vós, depois que o quê? Ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho, da vossa salvação, tendo nele também crido. Nele quem? Em Jesus Cristo. Fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então veja que Paulo ele diz, olha, vocês creram no Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Jesus Cristo morto e ressuscitado, morto, morrendo pelos nossos pecados, assumindo a nossa culpa, Deus punindo o seu Filho em nosso favor, a morte vicária, o fato dele nos substituir, e a sua ressurreição, Deus mostrando que aceitou o seu sacrifício por nós. Então a mensagem do Evangelho se completa aí, e aqueles que creem nessa verdade, eles recebem o penhor do Espírito. Na verdade, irmãos, eles só creem porque o Espírito já levou-os a crer na verdade do Evangelho. Enquanto a mensagem está sendo pregada, o Espírito ao mesmo tempo está agindo em quem? Em nosso coração, na nossa mente e no nosso coração, nos fazendo compreender quem somos como pecadores e a obra de Deus por nós. E quando se evidencia claramente essa fé, no qual nós abraçamos a obra de Cristo por meio dela, isso é uma prova, e o tempo vai mostrar isso, que o Espírito Santo verdadeiramente começou uma boa obra em nós, até aperfeiçoá-la um grande dia, né? Isso é maravilhoso, não é? Sabermos que nós não estamos sós, porque todos somos incapazes de obedecer os mandamentos do Senhor. Quem é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas? Quem é capaz de amar o próximo como a si mesmo? Quem? Nenhum de nós.
Por isso que nós não somos salvos pela nossa obediência, porque nós não somos capazes de obedecer, porque somos pecadores, somos inclinados ao pecado. Mas a partir do momento que Deus gera uma nova vida em nós, Ele vai nos levar a viver uma vida de gratidão, e essa vida de gratidão que é produzida ou gerada pelo Espírito, a obra do Espírito, o fruto do Espírito, o que o Espírito começa a fazer no nosso caráter, no nosso ser, no nosso homem interior, nos leva assim a viver vagarosamente, aí depende da busca de cada um, dos meios de graça, depende de cada um o crescimento espiritual em santidade, em obediência, em gratidão a esse Deus que nos salvou. Está ficando claro para vocês? Então, Paulo ele vai dizer, olha, como foi que o Espírito Santo começou a realizar a obra no meio de vocês, ó Gálatas? Foi por meio das obras da lei? Vamos lá, voltar para Gálatas. Então veja, o que eu quero que vocês entendam é que o Espírito Santo ele só pode estar presente na vida de alguém se essa pessoa ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Se ela não ouve o Evangelho e não crê no Evangelho, é uma evidência clara que o Espírito Santo não está ali. Se o Evangelho não chega, não tem como o Espírito atuar. E se o Evangelho chega e a pessoa rejeita, o Espírito não está nela. Porque todo que crê em Cristo, ou que diz Cristo Jesus é Senhor, ele só diz porque o Espírito de Cristo está nele. Então vamos lá. Gálatas, veja aí, capítulo 3, verso 1 e 2. Verso 1, Paulo diz, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Alguma Bíblia aqui tem enfeitiçou? Alguma versão tem? Correto, correto. A palavra enfeitiçar, isso, a palavra enfeitiçar é uma palavra mais próxima, né? Ela é mais literal, mais forte, tá? Então, a ideia é essa mesmo. Quem vos enfeitiçou, tá? Quem vos enfeitiçou? Quem tiver uma boa Bíblia para você ter em casa, para lhe ajudar na leitura, é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. NTLH. Pelo menos para você ter como uma ajuda, tá? Você precisa ter as versões, pelo menos a atualizada é muito próxima da corrigida, aí você pode ter também a NTLH e a nova versão internacional, também, a NVI, que é muito boa, e se puder, a trinitariana, que é o texto Receptus, né? Então, eu até pedi um agora, que você não vai encontrar fácil em nenhuma loja não, você vai ter que pedir por fora. Mas aí vale a pena, tá? A trinitariana. Então seria uma versão, antigamente eu via com facilidade, hoje não. Mas o que é que Paulo está querendo dizer quando ele chama os Gálatas aqui de insensatos? Na verdade, a palavra insensato é alguém que está trocando, a ideia da insensatez aqui é de uma atitude não só da mente, mas uma atitude também do coração. É alguém que está rejeitando a verdade do Evangelho, já tendo recebido essa verdade, já tendo visto a obra do Espírito Santo atuando por meio da pregação desse Evangelho, e essa pessoa ela começa a rejeitar essa verdade e a se deixar levar pelo falso brilho do falso evangelho que os judaizantes estavam pregando ali para aqueles Gálatas. Então, Paulo está dizendo, olha, ó Gálatas insensatos, vocês estão trocando o evangelho pelos falsos ensinos dos judaizantes. Como foi que eles conseguiram enfeitiçar vocês? Como foi que eles conseguiram enganar vocês dessa forma? Fascinar vocês, atrair vocês desse jeito? Veja que ele diz, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Como foi que Jesus Cristo foi exposto aos olhos dos Gálatas? Através da pregação de Paulo. O cerne da pregação de Paulo era Cristo. Paulo pregava Cristo. E ele anunciou Cristo, ele expôs Cristo de uma maneira muito clara aos Gálatas. Ele diz, como é que vocês podem agora abandonar aquele que foi apresentado a vocês, que deu a vida por vocês, e quererem agora abraçar
certas cerimônias da lei, achando que não somente Cristo é suficiente, mas que vocês precisam, além de Cristo, fazer algumas coisas mais para serem salvos. É isso que Paulo está perguntando aqui para eles. Versículo 2, ele diz: quero apenas saber isto de vós. Recebeste do Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo ele parte já para a questão prática, né? Para a questão da experiência. E aí ele vai contrastar aqui, irmãos, no versículo 2, veja, ele vai contrastar receber o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O Espírito veio por quem? Pela obra da lei ou pela pregação da fé? E aí ele, no verso 3, ele diz: sois assim insensatos, repete o que ele tinha falado no verso 1, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Muito cuidado com a palavra carne aqui, tá? A gente vai identificar isso. Então Paulo ele faz o contraste aqui no versículo 2 e 3, falando dessa questão de que os Gálatas, eles receberam a pregação do Evangelho, e pela pregação do Evangelho, a presença do Espírito Santo tinha agido no meio deles, estava presente no meio deles. Veja aí versículo 5. Versículo 5 ele diz: aquele pois que vos concede o Espírito e que opera o quê? Milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então houve milagres entre aqueles irmãos, houve maravilhas do Espírito Santo no meio deles. Eles tiveram claramente as evidências não só internas do Espírito, nas vidas das pessoas que tinham sido transformadas pela habitação do Espírito, mas eles tiveram também evidências externas, os dons do Espírito, provavelmente curas e muitas maravilhas através do ministério de Paulo no meio deles e de outros apóstolos. Ele disse: olha, vocês experimentaram as coisas boas e maravilhosas do Espírito Santo. E a minha pergunta é: primeiro, quem foi que vos fascinou? Segundo, por que vocês começaram tão bem e agora vocês estão caminhando tão mal? Certa pessoa me disse que o mais importante não é como você começa, né? Mas como você termina. Geralmente a gente ouve muito isso em pregações que servem para nos orientar, os pastores, né? E muitos pastores, muitos obreiros começam bem, mas infelizmente na sua jornada, na sua caminhada, eles se perdem por vários fatores. Então, a jornada é muito árdua. A vida cristã também, não só o pastorado, mas a vida cristã. Tantas pessoas começam tão fervorosamente na sua fé, na sua busca a Deus, na sua vida com Deus, mas quando vêm as coisas da vida, muitas coisas, muitas circunstâncias difíceis, essas pessoas às vezes no meio do caminho vão ficando. E o Senhor tem a misericórdia e venha trazê-las de volta, né? Mas Paulo está dizendo: como é que vocês começaram no Espírito e agora? Veja, ele faz dois contrastes. Primeiro, passado e presente. Vocês começaram lá no passado. E depois ele diz agora. E o outro contraste é Espírito e carne. No passado vocês começaram pelo Espírito. Vocês ouviram a pregação do Evangelho, vocês creram em Jesus Cristo, e o Espírito Santo provavelmente não só realizou obras externas, mas tinha entrado no coração e na vida dos Gálatas. Ele: mas agora vocês estão pendendo para a carne. Vocês estão andando na carne. O que é andar na carne aqui? É pecar, é ter pecados absurdos, né? Não é isso que ele está falando. Viver na carne aqui, no verso 3, como ele diz, vos aperfeiçoando na carne, é depender de si mesmo. É depositar a sua confiança para a sua salvação naquilo que você faz. Isso pode, ou naquilo que você tem. Isso pode envolver várias coisas. Trazendo para os dias de hoje, o que seria? Você depositar a sua confiança nos seus bens materiais, e não somente em Cristo. Você depositar a sua confiança na sua beleza física. Você depositar a sua confiança no seu intelecto, na sua capacidade intelectual. Você depositar a sua confiança nas suas conquistas pessoais. Tudo aquilo que você coloca o seu próprio eu
em que você depende exclusivamente de você mesmo. Quando se refere à salvação, isso não significa o quê? Nada. É isso que Paulo quer que eles entendam. A sua salvação, ela é exclusivamente dependente da graça de Deus e do presente que Ele providenciou, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Sem Ele, nós estamos perdidos. Então, como é que vocês recebem a mensagem do Evangelho, creem em Jesus Cristo como Salvador, e agora vocês estão achando que precisa de mais alguma coisa que vocês possam fazer para serem salvos? Pergunto a vocês, isso não é comum nos nossos dias, não? Em muitas igrejas evangélicas? Tem igreja aí que acha que para você ser salvo, você não pode usar bermuda, né? Acha que a sua salvação depende de uma mudança apenas exterior. Ah, se você não fizer isso, tem outras que vão colocar outras coisas como necessárias para a sua salvação. Não só a questão da roupa, mas outras questões também. Você vai observar que em algumas pregações, eu já vi gente dizendo, se você não perdoar o seu irmão, você não vai para o céu. Não é verdade? Tem gente que diz isso, né? Se você não perdoar o seu irmão, não vai para o céu. Mas espera aí. Não é bem assim a mensagem cristã. Provavelmente, se você não consegue ou não, você não perdoa de jeito nenhum, pode ser ainda que você não tenha Cristo. E é por isso que você não vai para o céu. Porque se tiver Cristo e Cristo começar a trabalhar na sua vida, então você, pela graça de Deus, se você buscar, você vai ter graça e vai aprender a perdoar. Mas não é fácil. Pode ser que você morra sem ter conseguido até totalmente lembrar das pessoas que te magoaram e liberar o perdão conscientemente. Mas todos os teus pecados estão lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, essas coisas assim é que não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. Mas aqui era algo prático mesmo. Ou seja, se vocês não se circuncidarem, segundo a lei de Moisés, confirmando a aliança que vocês têm com Deus, como Moisés recebeu a ordem, como aconteceu com Abraão, então vocês estão perdidos. Essa era a mensagem dos judaizantes, a necessidade da circuncisão. E Paulo vai dizer, não, pelo amor de Deus, a mensagem certa do Evangelho, a que eu preguei para vocês, é somente Cristo. É por meio dele que nós somos salvos, da fé nele. Nós somos justificados, ou seja, nós somos considerados livres de culpa e de condenação pela fé na obra de Cristo em nosso favor, e não pelo que nós fazemos. Por isso que ele pergunta, sois assim insensatos, ou seja, tão tolos assim, ao ponto de, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na confiança em vocês mesmos, na carne? Verso 4, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, na minha Bíblia tem sofrestes, padecestes em alguma outra versão, eu acho que na corrigida é padecestes, não tenho certeza, mas acredito que sim. Mas a ideia aqui não é de sofrimento, está fora de contexto. A palavra provavelmente significa tantas coisas vocês experimentaram. Que coisas foram essas? Não foram coisas ruins, mas as próprias realizações do Espírito Santo na vida deles. Porque quando a tradução coloca sofrestes, aí foge um pouco do contexto, porque Paulo não está falando que os Gálatas sofreram por Cristo. Pelo contrário, ele está tentando, a palavra sofrestes aqui no original, ela implica não algo tão negativo, sofrimento, um padecimento. É claro que nós sabemos que todo que tem Cristo, ele sofre. Como Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Paulo não está dizendo aqui aos Gálatas, olha, terá sido em vão que tantas coisas vocês padeceram por Cristo. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo, será que terá sido em vão as coisas que vocês experimentaram? Ele não está falando da experiência com o Espírito Santo? Terá sido isso em vão? Veja, Paulo diz, se na verdade for em vão. Então Paulo tinha esperança que aqueles irmãos Gálatas, que a obra de Deus tinha acontecido de forma real, genuína na vida deles. Quando ele diz assim, se na verdade foram em vão. Então Paulo ele tem esperança. Isso ele vai também afirmar no capítulo 5 de Gálatas. Se vocês abrirem aí, capítulo 5, verso 10.
Paulo ele não estava desesperançado em relação aos Gálatas ao ponto de achar que eles já estavam perdidos. Não. Ele acreditava que Deus tinha realizado uma grande obra no meio deles e que havia vários convertidos, e por isso que ele estava protegendo a igreja. E ele confiava que aqueles irmãos, através dessa palavra, iriam ouvir a sua orientação e iriam com certeza rejeitar o falso evangelho dos judaizantes. Capítulo 5, verso 10, Paulo diz: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então Paulo ele tinha esperança de que os Gálatas realmente não tinham experimentado as coisas do Espírito em vão. Embora ele pergunte aqui, para chamar a atenção deles, ele quer que eles reflitam na vida de vocês. Vocês não passam por isso não? Muitas vezes, quando vocês estão desanimados, quando vocês estão enfrentando dificuldades e a fé da gente muitas vezes ela é abalada, vocês não olham para o passado de vocês não? Vocês não refletem naquilo que Deus já tem operado na vida de vocês durante toda a história de vida que vocês têm? Para a gente que é mais velho, a gente tem um pouquinho mais de história, né, do que os mais novos. Mas comigo acontece muito isso. Às vezes eu fico me questionando sobre certas coisas, quando eu vou orar, e por que isso, e por que eu não consigo melhorar nessa área. Às vezes a gente fica questionando algumas coisas que nós temos, que não agrada a Deus, e aí o Senhor, pela sua misericórdia, nos leva a olharmos para o nosso passado e a ver o que Ele já tem feito em nossas vidas, o que o Espírito já tem realizado em nossos corações, e você consegue enxergar que você não é mais a mesma pessoa. Não tem como. Não é a questão da religião, de ter se acostumado com a igreja, mas é uma obra que o Espírito Santo começa verdadeiramente em nosso coração, e que a gente olha para as nossas vidas e diz: Senhor, muito obrigado. Tenho muito que melhorar, mas já vejo que uma grande obra o Senhor realizou em mim. É aquilo que Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Então Paulo ele está levando os Gálatas a refletirem. Olhem para o começo. Olhem para quando eu cheguei aí, nas cidades de vocês, preguei para vocês o Evangelho. O que aconteceu no meio de vocês e em vocês. Reflitam nisso. Será que isso foi em vão que vocês experimentaram? A pergunta é para nós, irmãos. Será o que nós temos experimentado do Espírito Santo durante toda a nossa vida tem sido em vão? Para a gente colocar a nossa confiança em nós mesmos? Porque a gente coloca a confiança em nós mesmos também quando a gente começa a relaxar nas coisas de Deus e a correr atrás somente em querer realizar as nossas próprias vontades. É ou não é verdade? Quando a gente começa a correr atrás somente das nossas coisas, nós estamos depositando a confiança na carne. Porque o fato de estarmos na igreja, de estarmos orando, buscando a Deus, conhecer a Deus, isso revela a nossa dependência dEle. O quanto nós precisamos dEle, o quanto nós precisamos da sua misericórdia. Agora, quando a gente acha, não, está tudo muito bem, eu estou correndo atrás das minhas coisas, eu só penso em mim, eu só penso no meu trabalho, eu só penso nos meus estudos, nos meus sonhos, em realizar os meus sonhos, em querer que a minha vida realmente dê certo em tudo que eu penso para ela. Mas eu deixo o Senhor do lado, eu passo por cima da vontade dEle para realizar a minha vontade. Isso é confiar em mim mesmo, isso é fazer somente aquilo que é para mim. Isso é viver conforme o que Paulo diz aqui, é se aperfeiçoar na carne. Não que nós não devemos trabalhar, não devemos estudar, não podemos sonhar, não é isso. Podemos sim, mas que a vontade do Senhor seja a prioridade em nossas vidas, em tudo. Quer comais, quer bebais, fazei tudo, ou qualquer outra coisa, né, que venhamos a fazer, fazei tudo para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10, verso 31, diz isso. Verso 5, ele diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, quando você começa a refletir no seu passado e ver a obra do Espírito Santo na sua vida, aí Paulo faz outra pergunta:
A obra do Espírito Santo começou na vida de vocês quando? Quando vocês começaram a confiar em si mesmos e a cumprir algumas cerimônias da lei, como a circuncisão, como algumas festas, como algumas outras coisas, ou quando o Evangelho chegou em vocês, vocês creram, e aí o Espírito Santo começou a operar. A pergunta de Paulo é: aquele, pois, que vos concede o Espírito, aquele que concede o Espírito é Deus, por causa da obra de Cristo. Então, aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lembram que nós lemos em Efésios, capítulo 1, depois que vocês deram ouvido ao Evangelho da salvação e creram, vocês receberam o quê? O Espírito da promessa que vos selou. Ele é o penhor da vossa herança. Então Paulo começa a mostrar. Então confiamos na pregação do Evangelho, cremos nessa verdade, recebemos o Espírito Santo, e nós fomos selados. Então não é por causa de obras, mas é por causa da pregação da fé. Qual é a pregação da fé? É a pregação de Cristo. Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação de Cristo. Amém? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir. É claro que ele diz isso porque a maioria das pessoas na época eram analfabetas, não sabiam ler. Mas a fé vem pelo ouvir, vem pelo conhecer, na verdade, a palavra, a revelação. Lendo ou ouvindo. Mas na época ele fala ouvir porque as pessoas não liam, precisavam realmente ouvir a pregação do Evangelho. Amém? Então, o primeiro argumento que Paulo usa para mostrar que o Evangelho dele é o verdadeiro Evangelho, é o Evangelho genuíno que procede de Deus. Aqui no capítulo 3, nós já vimos outros argumentos, né? Desde o capítulo 1, é que os próprios Gálatas experimentaram a presença do Espírito Santo na vida deles. E agora a segunda evidência de que o Evangelho é genuíno, que Paulo vai usar, o segundo argumento que ele vai usar de que o Evangelho que ele pregou para eles é o Evangelho de Deus, e que o homem só pode ser justificado pela fé nesse Evangelho, nessa verdade, em Cristo, é a experiência de Abraão, lá no Antigo Testamento. E eu acredito que nós não vamos ter tempo, né? Já é 8h35, eu só vou trabalhar aqui o versículo 6, para a gente encerrar, tá bom? Para não ficar cansativo para vocês. Veja aí o verso 6. E aí para a semana eu repito o 6, só para dar uma introdução, e a gente vai até o 14. Tá bom assim para os irmãos? Amém? Verso 6 diz, Paulo vai agora partir para as Escrituras. Não existia o Novo Testamento completo como nós temos aqui na época de Paulo. Ele ainda estava sendo escrito, né? Pelo próprio Paulo e pelos outros apóstolos e os evangelistas. Então, Paulo, quando diz aqui, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele está dizendo aqui, olha, o homem não é justificado pelas obras da lei, mas é pela fé. E se vocês querem uma evidência clara e forte para vocês que são judeus, para os judeus que estão tentando tirar vocês do verdadeiro Evangelho, eu vou usar o exemplo do próprio patriarca, do pai dos judeus, do pai dos israelitas, do pai de Israel, Abraão, o pai da fé, o pai da nação israelita. E o caso de Abraão é o seguinte, ele vai dizer que Abraão foi justificado, ou a justiça foi dada a ele, foi imputada sobre ele, Deus imputou a justiça sobre Abraão por causa da sua fé e não das suas obras. Quando Tiago vai dizer que Abraão, a justiça de Abraão foi pelas obras, Tiago está num contexto de que a verdadeira fé, ela precisa gerar o quê? Obras, precisa gerar obediência. Então quando ele vai dizer, olha, veja o caso de Abraão, todas as obras de Abraão tiveram como base ou como fundamento o quê? A fé dele. Abraão só obedeceu porque creu.
Então Tiago vai dar ênfase nas obras de Abraão, mas é claro, porque ele está falando que a verdadeira fé, ela precisa ser evidenciada por obras. Ele não está contradizendo Paulo. Já Paulo aqui vai dar ênfase à fé de Abraão, porque ele está falando da justiça que vem de Deus. E ele diz: nenhum homem é justificado pelo que ele faz, mas é justificado por Deus pela fé no que Deus faz em relação a esse homem. É diferente. Quando o homem depende de si mesmo, ele está perdido. Mas quando o homem depende da providência de Deus, esse homem é salvo. Essa é a diferença. Então, quando ele diz aqui, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, ele está citando Gênesis capítulo 15, versículo 6. Vamos lá para Abraão, Gênesis 15, verso 6. Ele está citando esse texto. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele cita esse texto aqui, literalmente. Quando ele diz, ele creu, Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então Paulo ele usa o exemplo de Abraão, porque os judaizantes, volte para Gálatas, os judaizantes, eles estavam exigindo que aqueles irmãos, além de terem a fé em Jesus Cristo, eles fossem circuncidados. E aí Paulo chama a atenção para Abraão, e ele cita o capítulo 15 de Gênesis, porque quando o texto de Gênesis 15, verso 6, diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, Abraão não tinha sido o que ainda? Circuncidado. Abraão só vai ser circuncidado no capítulo 17, um tempo depois. Então Paulo diz, olha, quando Abraão recebeu a justiça de Deus, foi antes da circuncisão. E se Abraão é considerado justo diante de Deus, simplesmente pela sua fé, como é que vocês, está implícito aqui, né? Como é que vocês vão se deixar levar por essa mentira que esses homens estão falando para vocês? Veja aí Gálatas capítulo 5, verso 1 e 2. Gálatas 5, verso 1 e 2. É só passar uma página. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, quando Paulo, volta para o 3, verso 6, diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Verso 7, ele diz, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. É interessante que, quando você vai olhar para a vida de Abraão, a fé de Abraão, aí você vai perceber que toda a obediência de Abraão se baseava em quê? Na sua fé em Deus. Porque quando Deus aparece para Abraão, Abraão não era um ímpio? Ele não estava lá no meio da sua família, em Ur dos caldeus? Aí diz que o texto, Deus aparece para ele e manda ele sair do meio da sua parentela. Só que ele não sai e vai logo para Canaã, não. Ele sai do meio da parentela, mas ele fica com o pai, na terra de Harã. A gente vai saber disso em Atos capítulo 7, mais claramente. Então Deus aparece novamente para ele e manda ele sair agora de Harã, da casa do pai, e ir para a terra que o Senhor tinha lhe prometido. E aí é o capítulo 12. Então Deus aparece duas vezes nesse princípio. Às vezes a gente liga tudo, né? Acha que Deus aparece só uma vez para Abraão e ele ouve a promessa de Deus e sai. Porque, vá lá para Gênesis 12, por favor, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Eu queria que você observasse, desse um pulinho, eu estou fazendo você abrir a Bíblia várias vezes, mas vá para Atos capítulo 7, deixa marcado aí Gênesis 12, aí depois você volta para Gênesis 12,
Atos capítulo 7, verso 3 e 4. É só para você entender essa questão de Abraão. Atos capítulo 7, Estevão, ele vai usar o Antigo Testamento para provar que Jesus Cristo é o Messias. E ele diz aqui, olha, Atos 7, verso 2. Veja o 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então Deus aparece para ele ainda lá na Mesopotâmia. Isso aqui está narrado no capítulo 11 de Gênesis, no finalzinho dele, no verso 28, quando diz: morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Tera ou Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naô tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naô Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. E aí ele vai dizer que Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão e seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então ele morre, aí Deus aparece para Abraão, no versículo 1 do capítulo 12, diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha a promessa: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha a mensagem do Evangelho agora: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Paulo vai dizer que é Cristo, por causa de Cristo. O descendente de Abraão é quem? Cristo. Então, quando Deus aparece para Abraão, e Abraão obedece à ordem de Deus, em que está fundamentada a obediência de Abraão? Na fé. O que era que ele tinha? Ele conhecia a terra? Ele tinha terra? Não. A mulher dele tinha filho? Já 10, 20, 30, para ele dizer: eita, realmente a minha descendência vai ser enorme. A mulher não tinha filhos, já era idosa e ainda era estéril. Capítulo 11 diz claramente que ela era estéril. Ele não tinha nada. Tudo apontava para o contrário, para o não cumprimento da promessa. E as coisas de Deus são assim, né? Para o camarada crer, elas são bem opostas à realidade que ele está enxergando, que ele tem ao seu redor. Então Abraão, a realidade dele era o quê? A minha mulher vai morrer sem filhos, eu não terei filhos, vou ficar aqui o resto da minha vida. Já era de uma certa idade, ele tinha 75 anos, por aí mais ou menos, se eu não me engano, 75 anos. E Deus aparece para ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. A tua descendência será enorme. E, além disso, né, todas as famílias da terra serão abençoadas na tua descendência. Como é que Abrão, ou Abraão, tanto faz, ele sai com sua mulher estéril, com o que ele tinha? O que é que ele tinha em mãos? Nada, a não ser a promessa de Deus. Então ele confia plenamente. Paulo vai dizer que Abraão, ele confia naquilo que é contrário à esperança. No capítulo 4 de Romanos. Então Abraão deposita toda a sua confiança, toda a sua esperança em Deus. Com a idade de 99 anos, irmãos, a promessa da descendência lhe é repetida. Ele sai da terra, passa vários anos lá, em Canaã. A terra não era dele,
embora ele comece a enricar, ele começa a prosperar, tem problemas entre os pastores deles, o pastor de Ló, mais uma vez ele confia no Senhor, deixa Ló decidir, escolha aí o que é que você quer. Ló escolhe a parte melhor, a parte verde, a parte que tinha água, e Deus faz Abraão prosperar de forma maravilhosa. Abraão vai ficando velho e nada acontece, já com 99 anos, Deus chega para ele e repete a promessa, em Gênesis 17, de uma descendência grande e também da terra, mas Sara era estéril, e Abraão continua crendo. E aí a maior prova, depois Deus vai lhe dizer a data do nascimento do filho, Sara até ri, lembra da história, né? Abraão mais uma vez confia, seu filho nasce, depois quando seu filho está um pouco maior, aí vem a maior prova, no capítulo 22, Deus chega para Abraão, depois de todo o sofrimento, de confiar nas promessas de Deus, de ter agora um filho, aí Deus diz, pega teu filho, leva lá no monte e sacrifica ele para mim. O que é que Abraão faz? Se coloca no lugar de Abraão. Ele crê. Hebreus vai dizer que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Ele é um herói da fé. Está lá no rol, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 19. Ele acreditava que se sacrificasse seu filho, Deus era poderoso para ressuscitar. Deus não tinha lhe dado a promessa? Deus era fiel para cumpri-la. Então Abraão estava depositando sua fé nas promessas de Deus e por causa da sua fé ele obedecia. Então a obediência não vem primeiro, é isso que Paulo está dizendo. A obediência é consequência da fé. O homem é justificado não pelo que ele faz, mas simplesmente porque ele crê. E ele só faz porque crê. Então nós somos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. E não somos justificados pelas nossas próprias obras, ou pelo que somos capazes de fazer. Porque na verdade, quando nós cremos, e o Espírito vem habitar em nós, ele nos capacita para a gente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, depois a gente trabalha mais essa questão de Abraão, examinando os textos. Tá? Então, irmãos, Paulo usa Abraão justamente para mostrar que a justiça foi imputada sobre ele por meio da fé. E aí tem uma perguntinha. Mas a justificação não é uma questão de imputação da justiça de Cristo ao pecador? Como é que Abraão foi justificado pela fé se Cristo ainda não existia, né, o seu sacrifício? Aí a gente vai entender isso aqui na semana que vem. Ok? Lembrem que Cristo disse que Abraão já tinha contemplado ele lá na sua época. Isso, Abraão já tinha me visto lá na sua época. Que a mensagem do Evangelho não já tinha sido dada a ele? A gente vai entender isso claramente. Cristo já estava lá na história de Abraão. Amém, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Vamos parar o estudo por aqui no versículo 6. Para a semana a gente trabalha do 6 ao 14. Bem devagar, mastigando isso aqui. Mas, o que é que nós temos feito achando que vamos ser salvos, confiando em nós mesmos? Reflita sobre sua vida, né? Eu tenho refletido sobre a minha, mas a nossa justiça, ela é pela fé em Jesus Cristo. A nossa salvação é pela fé nele, na obra que ele realizou. E é Deus que tem gerado essa fé em nós, pela pregação do Evangelho, pela presença do Espírito em nós.